Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Nossa videoaula, hoje vai ser sobre a introdução à linguagem de programação C Sharp, que é a linguagem que nós vamos trabalhar na disciplina, onde nós vamos aplicar aí os nossos algoritmos. O objetivo dessa aula é conhecer a linguagem de programação, apresentar os comandos básicos, os comandos que iremos utilizar aí, e aplicar a lógica de programação, fazer algo básico, funcional, utilizando esses comandos básicos, beleza? Antes de iniciar, vamos aí fazer uma breve introdução sobre a linguagem de programação. C Sharp é uma linguagem desenvolvida pela Microsoft, faz parte aí da plataforma .NET ou da suite .NET, e é uma linguagem que tem influências da linguagem de programação C++ e da linguagem de programação Java, e foi criada aí por Anders Hellberg, essa pessoa aí criou aí essa linguagem. Para desenvolver, a plataforma de desenvolvimento da linguagem C Sharp padrão é o Visual Studio. A utilização mais aconselhada é o Visual Studio. Porém, para desenvolver em C Sharp, qualquer outra linguagem, não precisa, se precisa somente de um editor de código, como o Sublime, como o Atom, o VS Code. Então, você tendo somente um editor de código, você já consegue programar na linguagem C Sharp. Até mesmo o bloco de notas do Windows, você consegue fazer algoritmos utilizando a linguagem de programação. Mas o mais aconselhado é a IDE Visual Studio. Neste momento não iremos trabalhar com essa IDE, posteriormente iremos trabalhar, mas neste momento ainda não faremos o uso desse software. O Visual Studio ele tem várias versões, tem a versão que é a comunidade, profissional e enterprise. O que a gente vai utilizar aí é a versão comunidade, mas mais para frente irei passar um tutorial para vocês fazerem o download e fazer a instalação corretamente do Visual Studio. O Visual Studio está na versão 19, então é o mais atual aí, que a gente utiliza aí para a programação. Outras plataformas que a gente pode, um recurso alternativo, é o site Netfiddle, que é um compilador da linguagem. Depois eu vou acessar para vocês verem como é que funciona. Então, não preciso, neste momento eu não preciso ter o Visual Studio instalado. Posso utilizar esse site Netfiddle, que ele compila aí o código, a linguagem C Sharp. Então, falando um pouco mais da linguagem, a linguagem C Sharp é uma linguagem compilada. Então, você escreve os códigos, ao executar ele passa para o compilador vai verificar se há algum erro, se não houver erro, ele gera o executável. Então, lembrando aí que a linguagem é uma linguagem compilada. Então, a gente tem outros tipos de linguagem, que não é o foco agora, mas só para vocês saberem, o C Sharp é uma linguagem compilada. Vamos em frente. Então, a estrutura base dessa linguagem é muito fácil. Então, eu coloquei aqui, tirei um print, fiz para vocês. A palavrinha ali, class program, isso daí já é padrão, class sempre irá ser class program. E abertura de chaves é o início aí do meu class program. E no final, na linha 7, é o fechamento dessa classe. Class significa classe. Dentro dessa classe nós temos aí esse recurso aqui,
static void main, que é praticamente o meu start do meu da minha programação, né? Então todos os códigos vão ficar aqui dentro, né? Onde está aqui o // comandos. Então static void main, né? Abre e fecha parênteses e abre chaves, o comando vai aqui dentro e depois fecha chaves. Então a estrutura básica ela é somente essa, 7 linhas. Iniciando aqui pelo class program, faz a abertura, depois dentro do class program, né, tem que ser dentro, static void main, abre e fecha parênteses, abre chaves novamente, fecha chaves e fecha as chaves do class program, né? Essa chave da linha 2 está fechando aqui na linha 7 e o da linha 4 está fechando na linha 6. Beleza? Essa daí é a estrutura básica que nós vamos utilizar aí para fazer nossos algoritmos. Em seguida nós temos aí os comandos de entrada e saída, né? Então aqui dentro, né, novamente class program static void main. Aqui dentro do static void main nós temos aí o comando de entrada de dados, né, que é o console readline, né, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Então aqui é o comando de entrada e de entrada de dados, onde a gente vai digitar, né, para a programação saber que a gente está mandando uma informação. E console.writeLine, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, é o nosso comando de saída. Então, toda vez que eu vou ter que mostrar uma informação na tela, eu utilizo o console.writeLine. E o comando readline é para a entrada de dados, né? Se você for olhar ao pé da letra aqui o significado, read, né, ler a linha, né, readline, e o writeline, escrever uma linha, né, seria mais ou menos essa tradução. E os comandos de entrada e saída, eles têm que ser escritos dessa forma: console com C maiúsculo, ponto, e o readline R e o L com L maiúsculo. Mesma coisa para o writeline, console com C maiúsculo e o W e o L aqui com maiúsculo, né? Então ele funciona dessa forma. Então vamos ver cada um deles agora, como é que funciona, né? Esses daí são os comandos que a gente utiliza aí para entrada e saída. Então vou começar aí pela saída de dados. Então saída de dados eu vou mostrar uma informação. Então aqui dentro do console writeline aqui eu coloco uma string, vejam, que está com aspas duplas. Vejam que está com aspas duplas. Aqui, ó, nós temos aqui o Olá Mundo, o famoso Olá Mundo. Então dentro do console writeline, dentro dos parênteses, eu coloco aspas duplas e escrevo o que eu quero escrever e vai ser mostrado na tela. Fecho parênteses e ponto e vírgula. Então o comando de saída, ele é somente isso, bem simples, não tem outra forma. Então o comando de saída, por agora nós utilizamos esse console para o writeline. Em seguida nós temos o comando de entrada. O comando de entrada ele é um pouco diferente. Eu não consigo utilizar só o console readline. Eu tenho que ter uma variável utilizando ele. Quando eu utilizo o console writeline, ele vai pedir, vai ficar esperando o usuário digitar algo, né, alguma coisa e teclar Enter. Nesse digitar, ele vai digitar aqui e vai ser armazenado aqui nessa variável texto. Essa variável texto foi criada aqui em cima. Ela tem que ser do tipo string. Então tudo que
que eu for digitar aqui, que o usuário digitar, vai ser gravado aqui na variável texto. Então, quando essa programação for executada, ele vai ficar esperando aqui o usuário digitar algo na tela, né? Algo aqui na telinha que gera. Ele vai ficar esperando digitar algo e o que o usuário digitou vai ser gravado aqui dentro da variável. Então, o que o usuário digitou estará gravado aqui dentro dessa variável. Em seguida, nós temos a utilização aí do comando de entrada e saída. Olha só, temos aqui, né, dentro do class program, abre chave, static void main, abre chave. Então, primeiro nós temos aqui a declaração de variável, string, texto. Então, variável texto do tipo string. Depois nós temos um comando de entrada, texto, recebe, console, writeline. Então aqui nesse momento o usuário vai ter que digitar algo, para depois que ele digitou, eu estou colocando um comando de saída de informação, console, writeline, e colocando a variável texto. Então a variável texto que está aqui vai ser colocada aqui dentro do writeline. E será mostrado o que o usuário digitou. Beleza? Bem simples. Vamos ver na prática. Eu vou sair aqui e vou acessar aqui a plataforma aqui, NetFiddle. Olha só. Então é esse primeiro link aqui, NetFiddle. Ele vai abrir a plataforma e nesse caso meu aqui ele já veio aqui com a linguagem, né, aqui do lado esquerdo, Language, né, C Sharp, né? Eu posso ter algumas outras linguagens aqui para trabalhar, o VB e o F Sharp aqui, né, o F cerquilha. Então o tipo do projeto, eu quero um tipo console e aqui o compilador que vai ser esse 4.7.2. Aqui eu já tenho minha estrutura base, né? Ele adicionou aqui um public antes do class, né? Então aqui nesse caso ele precisa utilizar, mas o resto aqui é igual. Por exemplo, public class program, então abre chaves, fecha chaves. E dentro aqui public static void main, então mesmo da mesma forma que a gente estava utilizando. Para testar o meu algoritmo, né, eu escrevo aqui dentro e aperto o Run aqui, né, no caso aqui já veio já funcionando. E a nossa telinha de interação é aqui embaixo, Hello World, né, no caso aqui está aparecendo um comando de saída, né, whiteline Hello World. Então vamos mudar aqui, é whiteline Olá Mundo. E vou rodar aqui em Run. Então mudou aqui Olá Mundo. Então aqui eu já fiz o uso do comando de saída. Então eu vou fazer o uso do comando de entrada. Então o comando de entrada primeiro tem que declarar uma variável, né? Fazer igual está lá no slide, string texto, né? É minha variável, declaração de variável, texto, recebe, console, pronto, read line. Então, nesse momento, vai ficar aguardando aqui para o usuário digitar e vai ser gravado na variável texto. E depois eu vou imprimir essa variável texto. Vou tirar esse olá mundo aqui e vou colocar a variável texto. Então, que o usuário digitar irá aparecer na tela. Vamos rodar aqui. Ele fica essa setinha, né? Então, vou colocar aqui. Aula
praticando programação com C#. Então, estou digitando. Para ele continuar, eu tenho que apertar o Enter, e ele colocou aqui embaixo, praticando programação com C#. Eu posso colocar mais de um comando de entrada e um comando de saída. Então, posso colocar console, writeline, colocar aqui meu primeiro programa em C#. Então, não pode esquecer aqui do ponto e vírgula. Então, ele vai pedir aqui para ele ficar rodando aqui, vai executar, executou. Então, vou colocar aqui. Olá, mundo. Então, olá mundo foi o que eu digitei. Ele fica aí na tela aqui o que eu digitei. E primeiro programa C# foi o que eu mandei escrever na tela, né, o writeline. E o olá mundo foi o que eu digitei. Vou fazer de novo. Iniciando com o C#. Então, vejam aí. Iniciando com C# foi o que eu digitei. Meu primeiro programa em C# e iniciando com C# foi o que escreveu aqui, que está gravado dentro da variável texto. Vamos melhorar um pouco. Quando eu executo, ele não aparece nada aqui. O usuário, para quem for utilizar, não sabe o que é para fazer. Então, geralmente antes de um comando de entrada, a gente coloca um comando de saída para dizer o que é para fazer. Então, a gente coloca dessa forma, console writeline, e colocamos assim, digite um texto. Dessa forma, o usuário vai saber o que é para fazer. Ó, digite um texto, aí eu vou lá. Olá, mundo. Teste de comandos. E pronto. Olá, mundo. Né? Meu primeiro programa em C#, olá, mundo, teste de comando. Eu posso utilizar também, aqui nesse meio, um comando para limpar a tela, que é o console.clear. Então, eu vou digitar, ele vai limpar a tela e depois vai aparecer aí. Vou colocar aqui, digite seu nome. Então, vou trocar aqui. Então, digite seu nome, João. Ele vai limpar a tela, limpou a tela, veja que não está digite seu nome mais lá. Meu primeiro programa C#, João. Beleza? Pessoal, por hoje é isso aí. Espero que vocês